Pessoal, vamos lá então para o estudo dos gases, né? O estudo destes fluidos muito especiais na tua prova, né? E tudo aquilo que diz respeito a eles, né? Na tela nós temos aqui uma linda foto de balões, né? Com gases aqui nesse passeio pelos céus. Então, vem comigo para que nós comecemos esse estudo. E eu já começo aqui falando para ti sobre as características principais dos gases. Pessoal, gases, né, na tua prova, são também conhecidos como fluidos, né? E estes fluidos, galera, eles têm algumas características que raramente são cobradas assim na prova, mas é bacana de tu saber algumas coisinhas que rodeiam estes gases, objeto do nosso estudo hoje. Então, baixa viscosidade e baixa densidade, isso é interessante de nós marcarmos aí no material, mas eu destaco para ti que todos os gases, pessoal, eles não têm forma própria, então eles não têm volume definido. Logo, eles vão ocupar, pessoal, o volume do recipiente que os contém, certo? Então, estes fluidos sem forma própria, que ocupam o recipiente que contém, onde eles estão, se tu tiver, por exemplo, um gás dentro de um recipiente cilíndrico, o volume será um cilindro. Se tu tiver um gás ocupando o volume, por exemplo, de uma esfera, o volume será esférico. E eles têm baixa viscosidade, então facilmente compressíveis, né, pessoal? Tá? Mas aqui, na tua prova, eu gostaria de chamar a tua atenção para um gás que vai aparecer em diversos enunciados, pessoal, que é esse aqui, ó, o gás ideal. Na tua prova, nós vamos trabalhar com este fluido hipotético, tá certo? Quero que tu sublinhe aí. Então ele é um modelo idealizado que tem algumas características. Bom de tu saber que estas características podem aparecer em algum enunciado, mas pessoal, estaremos falando aqui de gás ideal, tá legal? Este modelo hipotético, tá certo? Então, o seguinte, o que eu preciso de ti? Eu quero que tu dê uma olhadinha comigo em algumas características que podem aparecer quando nós falamos deste gás, o ideal. Nós teremos o gás real, mas as características que eu quero aqui conversar contigo são do modelo hipotético. Então, primeiro, pessoal, o volume ocupado pelas moléculas é desprezível quando comparamos com o volume total ocupado pelo gás, tá? Moleculinhas, então, ocupam um volume desprezível. Bota ok aí neste aí, tá? Só leitura, só entendimento aqui. Segunda coisa importante, não há, pessoal, forças atrativas nem forças repulsivas entre as moléculas. Veja bem, estamos falando do gás ideal. Tudo bem? Ora, tu te lembra que quando nós estudamos energia interna, lembra disso? Eu falei para ti que a energia interna ela está relacionada a dois tipos de energia. A energia cinética, em se tratando aqui do gás, a energia de agitação das moléculas desse gás, concorda? Energia cinética, né? Tem lá a translação, a rotação da molécula, a gente tem energia de movimento dessa molécula, que é a energia cinética. E a outra era a energia potencial. Essa energia potencial, galera, estava relacionada com o tipo de ligação. Então, estava relacionada com as forças de interação. Aqui, pessoal, no gás ideal, não haverá essas forças atrativas
ou repulsivas. Então, vocês imaginam um gás dentro de um recipiente, várias moléculas lá colidindo contra a parede do recipiente, colidindo entre si, veja que interessante, e no momento em que uma passa perto da outra, pessoal, não interagem de maneira atrativa nem tampouco repulsiva. Ora, o que eu quero te fazer entender? Que quando eu falo de um gás ideal, já que eu desprezo qualquer tipo de interação elétrica, veja bem, qualquer tipo de interação elétrica no gás ideal é desprezado, galera. Eu vou, então, me preocupar somente com o quê? Com a energia cinética deste gás, em se tratando da energia interna. Tudo bem? Volta essa parte do vídeo para entender que no gás ideal, a energia interna será analisada exclusivamente em função da energia cinética desse gás. Tá legal? Ó, quando essas moléculas colidem entre si, nós já vimos, as colisões são o quê? Elásticas, né? Não tem perda de energia cinética nesse caso, tá? Vou colocar aqui entre parênteses para ti que essa energia que estamos falando é a energia cinética. Então, conserva, né? Além da quantidade de movimento, porque é uma colisão elástica, conserva também, querido, a energia interna. Mas como não há força de interação entre essas moléculas, a única energia que eu vou focar é na energia cinética, tá bom? Show? Bom? Muito bem. Então, galera, olha aqui, ó, já foi questão de prova. Para um gás ideal, a energia interna só será influenciada pela temperatura por causa do quê? Justamente por causa da energia cinética molecular, show de bola, tá? E pelo número de mols, claro, né? Como nós já vimos, e aqui coloquei alguns balãozinhos aí para tu entender como é que funciona. Tudo bem? Vou sair da tela para tu ver o que eu anotei aí. Muito bem. E aí, então, essa primeira parte introdutória, onde nós vamos aqui dar atenção para esse gás especial, que é o gás ideal. Tá show? Tá tranquilo? Muito bem. Então, claro, né? É raro, pessoal, ele pedir uma definição em prova, mas é bacana tu entender aqui por que ele é um gás ideal e quais são os fatores que o tornam um gás ideal, né? Que são estes que nós marcamos aqui com bastante critério. Tá legal? Muito bem. Aí existem as variáveis de estado. Ora, o que são as variáveis de estado? Eu vou precisar caracterizar este gás e aí eu vou, portanto, né, caracterizar ele em função destas grandezas muito especiais que cada gás haverá de ter. Primeira, pessoal, primeira variável de estado do gás, que é a temperatura. Ora, nós já falamos que a temperatura, ela deve aqui, pessoal, inclusive, olha só, estar medida em Kelvin, tá? Então, nós vamos marcar aqui que essa temperatura, no estudo dos gases, também lá na termodinâmica propriamente dita, é uma temperatura absoluta, medida em Kelvin. Show? É o nível de agitação das partículas do gás. Ora, é a maneira como vai estar agitadas essas partículas, vão estar agitadas essas partículas do gás. Então, isso aqui tem a ver, pessoal, com, olha só como é que a prova já cobrou, com o grau de agitação, tá? Com o grau de agitação molecular
Tudo bem? Certo? Isso aqui, pessoal, essa temperatura, ela está relacionada com a energia cinética média, que já já nós vamos, então, diretamente proporcional à temperatura absoluta. Já já nós vamos falar sobre esta energia cinética média das moléculas do gás. Então aqui só para tu ter este tipo de escrita que já veio em prova. A temperatura, então, está relacionado com este grau de agitação das moléculas. É isso que vai caracterizar, portanto, o teu gás em termos da temperatura. Tá legal? O volume, pessoal, o volume é exatamente igual ao volume do recipiente. Lembra que te falei? E o volume aqui no sistema internacional metro cúbico, no sistema usual litros, tá? Então, este volume, em muitas provas, pessoal, ele está relacionado com a palavra capacidade, né, do recipiente. Por que, galera? Recipiente, porque o meu gás vai ocupar exatamente a capacidade do recipiente, tá? Então, eu poderia dizer que este volume né, o que o gás ocupa, bem grosseiramente, mas para que tu memorize. Fechou? E por fim, a pressão, pessoal. A pressão ela está relacionada, olha só, com o número de colisões dessas partículas entre si e contra as paredes, tá? Do recipiente, lá onde vai estar o meu gás. E essa pressão, deixa eu colocar aqui que o volume é em metro cúbico, né? E a pressão é em newtons por metro quadrado, que é Pascal no sistema internacional. Então aqui, né, essa pressão, ela está relacionada com o número de colisões, né, moleculares. Tá bem, galera? Quanto mais colisões moleculares, mais pressão haverei de ter, tá certo? Então, estas variáveis, como o nome já diz, eu posso modificar essas variáveis, né, pessoal? São características do gás e aqui algumas maneiras, né, de como tu vais interpretar cada uma dessas grandezas. Temperatura, grau de agitação molecular, volume, capacidade do recipiente, tudo que o gás ocupa, pressão, número de colisões moleculares. Lembrando que estas colisões, né, galera, para o gás ideal, são colisões o quê? Sem perda de energia cinética, né? São colisões perfeitamente elásticas para fins, então, do gás ideal. Fechado? Temperatura, volume, pressão, PVT, como nós vamos trabalhar, e cada uma delas, então, ali com a sua dica de como é que tu tem que ir na hora da prova analisar para não errar. Fechado? Bem tranquilo, né? Essa primeira parte super conceitual. Agora, galera, reparem no seguinte. Eu falei para ti que a energia cinética média é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Vamos lá. Por que temperatura absoluta? Porque eu vou estar relacionando com a escala Kelvin, muito bem, com a escala absoluta, né? Sempre lembrando que uma temperatura em Celsius é uma temperatura em Kelvin mais 273, né? Tudo bem? Certo? Se eu quiser obter um valor aqui, ó, temperatura em Kelvin, quem é? É a temperatura em Celsius mais 273. Isso aqui é muito importante no estudo dos gases, porque eu vou sempre trabalhar com a temperatura absoluta. Tá legal? Coloquei esse lembrete, tu reproduz aí, tu já tens lá
da primeira aula. Tá legal? De termo. Mas vamos então adiante aqui. Já caracterizamos o gás ideal, ótimo. Já conhecemos as variáveis de estado, bom. E agora então eu quero te mostrar que existe uma diferença do gás ideal para o gás real. Isso tu tens no teu material. Vou apenas fazer uma leitura, tá certo? Olha só, gás ideal muitas vezes na prova aparece como gás perfeito. Show! É um modelo hipotético com o qual nós vamos trabalhar, mas é diferente do gás real. Lê comigo. O gás ideal é um modelo teórico. Tem, sim, todas aquelas propriedades, pressão, volume, temperatura, bem definidas, tá? E o gás perfeito é o mesmo que o gás ideal, certo? Já um gás real, pessoal, tá? São gases propriamente ditos, eu escrevi aqui para ti, que se comportam de maneira bem específica, tá? Mantendo a variabilidade, tá? E aí, claro, se torna mais difícil de trabalhar com gás real, ok? Porque como esse modelo teórico obedece perfeitamente às leis, que nós vimos na primeira tela dessa aula, o gás real já não. Então isso pode ser mais complexo na hora de trabalharmos com algum algebrismo ou uma análise mais aprofundada. Mas na tua prova, ele pode pedir alguma coisa do gás real? Não. Exceto que tu saiba que existe uma diferença do gás real para o modelo hipotético. Agora sim é bacana conhecer essas questões que envolvem o gás ideal que vimos na primeira tela. Mas o gás real, pessoal, o gás real, tá? Ele se aproxima. Veja só, o gás real, olha o que eu vou colocar aqui, ó, por favor. Ele se aproxima, né? De um gás ideal. Quando? Quando ele tem temperaturas relativamente altas e quando ele tem pressões baixas. Isso já foi uma questão de prova. Tudo bem que eu não trabalho com gás real, mas quando é que um gás real... Olha isso aqui que eu coloquei para ti, gostaria que tu colocasse também. Quando é que o gás real se aproxima de um gás ideal, pessoal? Quando ele tem temperaturas altas e pressões baixas. Claro que a gente não vai aqui entrar no profundo disso. Vamos deixar e trabalhar só com essa conceitualização para que a gente possa ver tal aproximação, caso um enunciado aí possa pedir para a gente. Tudo bem? Então ali, ó, aquela última marcação que eu fiz, eu gostaria que tu fizesse também para poder diferenciar. Tudo legal? Tranquilo? Ótimo, anota. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma das variáveis de estado que nós já conhecemos. Pressão, volume e temperatura. Lembra que a pressão, nada de novo aqui, apenas detalhando um pouquinho mais, né? Chamaremos de P, pessoal, e é o grau de colisão, né? Ó, colisão dessas moléculas entre si e contra as paredes do recipiente. O que é importante aqui? É tu não, por favor, confundir. A molécula faz força contra as paredes do recipiente quando ela bate lá? Faz. Mas essa força que ela faz quando bate nas paredes do recipiente não é a pressão. Pessoal, por quê? Porque a pressão, olha aqui, pela definição de pressão, ela é a força por unidade de área. Então, é como os alunos gostam, a pressão é a força dividido pela área. Então, cuidado, já apareceu em prova dizendo para o aluno que a própria força das moléculas era a pressão. Não, 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 não. A pressão é a força sobre a área, tá bom? Contra as paredes do recipiente. Então, isso aqui já foi objeto de prova.
Marca, porque é importante, tá? No sistema internacional, nós já vimos na hidrostática, vamos trabalhar com Newton metro quadrado, que é o mesmo que Pascal. Mas nada impede, sobretudo no Enem, de aparecer outras unidades de pressão relacionadas ao gás. Quais sejam? ATM, atmosfera, né? Milímetros de mercúrio, Torricelli, o Thor, mais difícil de aparecer. Mas vale lembrar, galera, que uma atmosfera é o mesmo que 760 milímetros de mercúrio, que é 10 na 5 Pascal. Show! Isso é bacana na hora de entender esse grau de colisões das moléculas de um determinado gás. Olha o oxigênio aqui, sob pressão de 159 milímetros de mercúrio. Olha o nitrogênio aqui, sob uma pressão de 593, exemplificando apenas que o grau de colisão aqui, o número de colisões aqui é maior do que nessa situação. Por quê? Porque a pressão aqui é maior do que aquela. Show! E aqui o oxigênio mais o nitrogênio, uma mistura gasosa, né, pessoal? Resultando 752, portanto, tá? Milímetros de mercúrio. Show? Tranquilo? Depois nós vamos ver essa questão sobre mistura gasosa, tá? Então, só aqui alguns detalhes sobre a pressão, te dizendo do que ela importa. Boa! Então, tu anotou, tu viu esta matéria. É uma matéria tranquila, né? É um assunto bacana que tu também aborda em química e talvez aqui na física a pegada seja outra, né? Do que lá na química, mas é importante tu saber. Legal, vimos a pressão, o volume. O volume, já falamos, é o espaço ocupado pelo gás, né? Este espaço ocupado pelo gás, pinta aí com o Dani, tá? Já vimos isso, né? Ele é, portanto, exatamente o volume do recipiente que o contém. Eu gosto bastante de frisar isso, né? E o volume, pessoal? Metro cúbico no sistema internacional. Mas nada impede de que tu leia uma prova e encontre outras unidades para volume. Quais sejam? Litro, que é 1 decímetro cúbico, mililitro, né? 1 centímetro cúbico, isso é bacana. É maneira de tu expressar o quanto esse gás ocupa, né? Isso é bom. E aqui até coloquei uma pequena relaçãozinha para ti. 1 metro cúbico, 1000 litros, 10 na 3 litros, vale para o Enem. 1 litro, 1000 mililitros, ou 10 na 3 mililitros, né? E 1 metro cúbico aqui daria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 na sexta mililitro, ou 1 milhão, né? Fechado? Aqui nós temos, portanto, essa diferença do recipiente 1 para o recipiente 2 no que tange ao quê? No que diz respeito ao quê, pessoal? Notem que eu comprimi esse gás, fazendo com que ele ocupasse um volume menor na segunda situação. Claro, muito importante que isso vai ter implicações, nós vamos ver depois lá na termodinâmica, né? Vai envolver trabalho, né? Vai envolver quantidade de calor, uma série de fatores aí que são importantes. Fechou? Muito bem. Então, ó, anota estas questões sobre o volume. Veja que nós estamos aqui só fazendo uma passada técnica sobre o que vimos das variáveis de estado, tá? Para tu frisar bem. Show! Agora, a temperatura. Essa quero conversar com calma contigo. Muita calma. A gente já falou que a temperatura do gás é a medida do grau de agitação das suas moléculas, né? Certo? Da energia cinética associada a essas moléculas. Mas, prof, como é que eu sei que é energia cinética, prof? Porque eu coloquei aqui esta palavrinha e eu já te expliquei, né? Que isso é fundamental no
estudo da temperatura. Show, cara? Beleza? Então, ó, movimento, né? Qual é a energia que está associada ao movimento das partículas? Isso é a energia cinética, tá? Show! Olha agora onde eu quero chegar. Nós vamos medir em Kelvin, tá? Mas pode aparecer graus Celsius. No entanto, pessoal, eu gostaria que tu sempre entrasse em alguma equação em Kelvin. Nós vamos trabalhar aqui no estudo dos gases e na termodinâmica, entrando nas equações sempre em Kelvin. Bom? Tranquilo? Lembrando que o meu zero absoluto, né, vai ser correspondente ao menos 273 graus Celsius. Seria aquele ponto lá da aula anterior, quando eu te expliquei que o Kelvin resolveu fazer uma proposição usando a pressão do gás, né? Seria justamente uma temperatura onde cessaríamos com a agitação molecular. Claro que no teu vestibular isso aqui é inatingível, muito embora já existam pesquisas que trabalhem com estados quânticos para tentar chegar aqui, mas na tua prova não chegaremos no zero absoluto. Show? Bacaninha? Tudo bem. Dani, tudo isso eu já sei, tu já falou. Então tá, vem comigo aqui. Essa energia cinética, pessoal, que nós vamos tratar aqui associada à temperatura, é o que eu vou chamar, pinta aí por favor, anota aí, energia cinética média das moléculas. É, isso aqui eu quero que tu anote, tá? Essa palavrinha aqui é muito importante, energia cinética média das moléculas. Vamos então frisar essa palavrinha. Anota aí, isso, anota aí, energia cinética média. Pessoal, tu já conheces a energia cinética. Olha aqui, todo mundo sabe que a energia cinética, quem é? É massa, velocidade ao quadrado sobre 2, né? Bacana, mas essa velocidade, quando estivermos tratando do gás e sobretudo do ideal, nós vamos chamar, pessoal, olha isso aí que tu tem que colocar no teu material. Nós vamos chamar esta velocidade de velocidade quadrática, porque ela está ao quadrado, média. Viste? Mas, professor, por quê? Aliás, né, pessoal, vai ter um tracinho em cima dela. Não é uma flecha, é um tracinho, apenas um tracinho, que significa velocidade média, né? Tá? Ó, velocidade quadrática média é uma velocidade associada à energia cinética média. Calma, professor. Como assim? Vou repetir. A energia cinética que nós vamos aqui nos deter para entender a temperatura do gás não é só a energia cinética. Cuida isso na tua prova, querido. Chamaremos de energia cinética média. Show! Essa energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Mas a velocidade, pessoal, que nós vamos aqui trabalhar, ela recebe um nome especial. Ela é velocidade quadrática média. Mas, Dani, o que é uma velocidade quadrática média? Eu não sei o que é isso, professor. Para e pensa. Bem tranquilamente. É uma velocidade associada à energia cinética média, tá? É uma velocidade que está associada à energia cinética, não só à energia cinética, mas à energia cinética média, tá? Eu coloquei aqui para ti uma figura onde eu mostro primeiramente para ti
que existe um gás aprisionado nessa primeira situação com uma temperatura T1, certo? E uma energia interna U1. Ora, essa energia interna está intimamente relacionada à energia cinética média, tá? E a energia cinética média tem dentro dela a velocidade quadrática média. Show, tá. Aí, professor, o que vai acontecer? Vou aumentar a temperatura do gás. Olha lá, ó, aumentou o grau de agitação das moléculas, né? Então, a energia interna, que é intimamente ligada com a energia cinética média, vai aumentar. Mas daria para a gente escrever um texto disso? E eu fiz aqui um pequeno texto para ficar mais fácil de tu entender, tá? Para ficar mais fácil depois de tu pausar o vídeo e reproduzir essa diferença. Por que não é só velocidade média? Por que é velocidade quadrática média? O que é energia cinética média? Vem comigo. Olha só. Olha o texto que eu escrevi para ti. Se calculássemos a velocidade de cada molécula, pessoal, calculei a velocidade de cada molécula, e fizesse a média, isso seria a velocidade média das moléculas. Show? Fácil de entender esse primeiro texto aqui, ó. Se calculássemos a velocidade de cada molécula e fizéssemos a média, né? Isso seria a velocidade média das moléculas. Essa é a primeira parte da explicação que eu digitei para tu colocar no teu material. Por outro lado, galera, se com a velocidade da molécula A, por exemplo, ela tem uma velocidade, eu calculasse a energia cinética de A, beleza. Com a velocidade da molécula B, eu calculasse a energia cinética da molécula B. E assim por diante, com a velocidade da próxima molécula, eu calculasse a energia cinética dela, com a velocidade dessa, calculasse a energia cinética dela, com a velocidade dessa, calculasse a energia cinética dela. E eu fizesse a média dessas energias cinéticas calculadas a partir da velocidade, o que eu teria? Eu teria a energia cinética média. Opa, entendi, professor. Se tu pegar velô dessa, velô dessa, velô dessa, velô dessa, velô dessa, velô dessa, calcular a energia cinética de cada uma e fizer a média das energias cinéticas, nós teríamos a energia cinética média, que dá valores diferentes do que aquilo lá em cima que eu fiz, que era a média da velocidade, né? Se eu pegasse a média da velocidade e calculasse uma energia cinética, seria uma coisa. Veja bem, velô dessa, velô dessa, velô dessa, velô dessa, velô dessa, velô dessa. Daí eu faria a velocidade média, né? E aí eu calcularia a energia cinética a partir da massa, a velocidade média ao quadrado. Então, pessoal, aí é o que eu quero te dizer. Se por outro lado, então, né, eu, com a velocidade da molécula A, que eu chamei, se eu calculasse essa energia cinética A com a velocidade da molécula B, eu calculasse a energia cinética da molécula B, e assim por diante, né, o que eu teria, pessoal? Com essas velocidades, se eu conseguisse fazer a energia cinética média, nós teríamos, portanto, um outro valor. Isso é bem importante, tá? São valores distintos, pessoal. Porque, veja bem, se eu calculasse a velocidade de cada uma dessas moléculas e fizéssemos a média, nós teríamos a velocidade média de moléculas. Mas, se com a velocidade de cada uma das moléculas eu fizesse as suas energias cinéticas respectivas e aí calculasse uma energia cinética média, eu teria outro valor. Tá legal? Mas essa energia
cinética média aqui, que eu coloquei nesse textinho para ti, ela tem associada a ela uma velocidade, que é essa aqui, que a gente chamou de velocidade quadrática média, que eu já pedi para tu anotar no teu material aí, que é muito importante, tá certo? Então aqui, ó, finalzinho do textinho, a energia cinética média tem associada a ela uma velocidade que não é a velocidade média, né? Mas sim a velocidade quadrática média. Tudo bem? Eu vou então agora sim sair da lousa para que tu possa copiar isso aí, para que tu possa verificar com critério o textinho que está aí, né? Para que tu possa anotar bonitinho, legal, tudo bem? Tudo certo? Então tá, acho que é isso que tu precisa aí. Pois bem, pessoal, mas vamos a um exemplo disso? Vamos entender aqui então, já sabendo que nós temos a energia cinética média, nós temos associada a ela uma velocidade quadrática média. Tá legal? Show de bola. Então aqui, ó, vamos supor, galera, vamos imaginar aqui que nós tenhamos dois recipientes contendo 1 mol de hidrogênio aqui no primeiro recipiente, um certo gás, né? E 1 mol de oxigênio aqui no outro recipiente, tá? Cara, veja você, ambos eu chutei aqui estão a uma temperatura de 40 graus Celsius. No meu exemplo, né? Na minha idealização. Claro que eu escrevi para ti, quero que tu coloque aí no teu material, que pela teoria cinética dos gases, ainda que nós tenhamos, né, gases diferentes, isso já caiu em prova, né? Mas como eles estão à mesma temperatura, eles vão ter, sublinha aqui, a mesma energia cinética média. Show, tá? Agora, tem um detalhe aqui, que inclusive a química pode abordar. A massa molecular do gás não é a mesma. Olha só, enquanto nós pegarmos aqui o H2, nós temos 2 gramas para aquele mol. E o O2, nós temos 32 gramas para aquele mol de gás. Então, a massa molecular não é a mesma nessa situação aqui hipotética. Vem comigo e raciocina aqui. Como é que pode um gás de mais massa, né, pessoal, como vocês estão vendo aqui, né, ter a mesma energia cinética que um outro de menos massa? Como é que pode, né? Porque eu estou falando aqui em energia que eles têm a mesma energia cinética média, né, galera? Aproveita isso aqui que é bacana, tá? Eles têm a mesma energia cinética média ainda que tenham o quê? Massas moleculares diferentes. Repito aqui, o H2, 2 gramas para aquele mol e o O2, 32 gramas para aquele mol. Como é que pode, então? Ora, eles não deveriam ter que ter a mesma massa? Veja, pessoal, a explicação disso está aqui, ó. A resposta é porque a velocidade é diferente. Ah, a velocidade é diferente. Ó, vale inclusive lembrar que a temperatura absoluta, não é? Aqui não está a temperatura absoluta, mas a temperatura absoluta, ela é diretamente proporcional à energia cinética média. Bom é tu anotar isso aqui. Depois, claro, nós vamos lá na termodinâmica conversar mais sobre isso, mas é legal tu já anotar. Tá? Temperatura absoluta. O que é a temperatura absoluta? É aquela medida em Kelvin. Então aqui nós deparamos com um problema, onde eu tinha 1 mol de H2 e 1 mol de O2, né? Com massas moleculares diferentes, mas a mesma energia cinética média. E a questão levantada foi, como é que pode, né, galera, eles serem gases distintos, ou seja, terem massas moleculares diferentes e ter a mesma energia cinética média? A resposta é por causa das velocidades.
que são diferentes. Ó, a massa do O2, gente, é 16 vezes a massa do H2, tá? A massa do O2, ó, é 16 vezes a massa do H2. Eu fiz uma relaçãozinha aqui, tá? Como a energia cinética média, olha ali, aquele tracinho é média, tá? Do H2 é igual à energia cinética média do O2, já que pela teoria cinética eles estão na mesma temperatura. Show, bacaninha. Então, vamos abrir a energia cinética, ó. Massa do H2 vezes velocidade quadrática média do H2 dividido por 2. Essa é a energia cinética do H2, igual a massa do O2, velocidade quadrática média do O2, repito, velocidade quadrática média, dividido por 2. Bom, galera, poderia simplificar esses dois aqui, né? E poderia colocar essa relação, né? Que a massa do O2, onde tem massa de O2, eu colocaria 16 massa de H2, né? E aí, claro, faria a substituição e chegaria aqui, ó, a velocidade do O2, a velocidade quadrática média, né, do O2 é justamente a velocidade do H2 dividido por 4. Então a resposta está aí. Como é que pode, pessoal, ser na tua prova, numa questão mais elaborada de gases, uma pegada mais Universidade Federal, né? Ele te perguntar como é que pode aqui 1 mol de H2 e 1 mol de O2, ainda que estejam à mesma temperatura, né? A gente sabe, as massas são diferentes, como é que pode aí eles terem a mesma energia cinética média? Show! O que tu vai dizer? Porque as velocidades são diferentes. E como é que tu chega nisso? Tu abre a energia cinética média do primeiro gás, tu abre a energia cinética média do segundo gás e tu substitui em uma delas a relação de massas para ter a relação de velocidades. Bacana? Tudo bem? Isso aí é bem importante, bem interessante. Eu gostaria que tu anotasse, por favor. Tá legal? Beleza? Tá legal? Tá tranquilo? Então, a partir da expressão que vimos anteriormente, pessoal, já que nós vamos poder entender transformações gasosas como alterar um estado inicial de um gás para um estado final, eu te apresento algumas transformações que vão estar na tua prova, tá? Então eu quero que tu dê uma olhada aí, porque aqui eu coloquei de maneira geral alguns nomes, né, de pesquisadores que trabalharam com isso, mas tu não te preocupas com estes nomes, até porque o enunciado costuma apresentá-los. Fechou? Então, pessoal, a transformação é isotérmica e vai se chamar de isotérmica, iso igual, térmica, temperatura, quando a temperatura se mantiver constante, tá certo? Grosseiramente, eu poderia até voltar lá naquela expressão e tirar a temperatura da minha equação. Corta a temperatura da tua equação. Então, nós vamos nos deter na pressão e no volume. Então, o volume ele é inversamente proporcional à pressão. Quanto mais pressão, menos volume. Vocês estão vendo, ó? Ficaria escrito P1V1 igual a P2V2. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Isso quando falarmos de uma isotérmica. Já já tu vai ver a curva do gráfico, a lei de Boyle, tá? A lei de Charles e Gay-Lussac, a transformação isobárica. Iso igual, baros, pressão. Então a pressão na transformação, galera, naquela transformação do estado 1 para o estado 2, lembra? Naquela transformação aqui, ó, deste estado para este estado, nós vamos manter constante a pressão. Ora, então o volume é diretamente proporcional à temperatura. Olha como é que fica a minha fórmula, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2.
É direto, né? Direto, se cresce aqui, tem que crescer aqui a fim de manter a igualdade. E por fim, Charles e Gay-Lussac, nós temos a transformação iso igual, coros, volume, isocórica ou isovolumétrica, como algumas provas trazem. Gente, volume constante, então volume, sai da minha expressão, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Notaste? Aqui, pressão e volume são inversamente proporcionais, tá bom? Ou seja, eu já vi, gente, em prova ele dizer que o produto PV é constante. Olha aqui, ó, isso aqui é bem legal de tu anotar, ó, o produto PV, depois eu vou anotar, é constante. Produto PV constante é numa isotérmica. Razão VT constante numa isobárica. Razão P por V constante, uma isocórica. Vamos de novo? Isso já apareceu, galera, textual numa prova. Produto PV constante, isotérmica. Razão VT constante, isobárica. Razão PT constante, isocórica. Você viu? Assim é bacana de pensar. E claro, né? Os nomes ele vai te dar. Mas eu quero trazer para ti cada uma dessas transformações de maneira rápida para te apresentar o gráfico delas, tá? A leitura gráfica, por exemplo. O que é uma isobárica mesmo? É aquela onde a pressão se mantém constante. Eu saio de um estágio 1, vou para um estágio 2, mas não mexo na pressão. Bom? Tranquilo? Então, varia o volume e a temperatura. Isso é muito importante, tá? Ora, numa transformação isobárica de uma determinada massa gasosa, o volume e a temperatura, lembra disso? O volume e a temperatura, vamos sublinhar aqui, ó, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Lembra que eu te mostrei? Olha aqui, ó, o meu produto, a minha razão VT, é constante, tá? A fórmula fica assim, né? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Gente, bacana? Existem várias maneiras de eu desenhar um gráfico de uma isobárica, mas eu aqui desenhei para ti o volume em função da temperatura. O volume pode estar em metro cúbico, mas a temperatura obrigatoriamente em Kelvin. E eu quis te mostrar justamente o resultado disso, né? De estar variando volume e temperatura, né? De eles serem diretamente proporcionais. Então, olha bem, olha que interessante, eu não tenho volume zero, né? Então eu começo já de um certo volume a análise desse gráfico. Como vocês podem ver aqui, à medida em que o volume aumenta, a temperatura aumenta. Então, se a temperatura aumenta, o volume também aumenta, certo? Já que nós estamos com pressão constante. Quando a pressão é mantida constante, o gráfico VT tem esse aspecto aqui, tá? Diretamente proporcional. Tá legal? Claro que eu poderia, sim, eu poderia desenhar um gráfico também, deixa eu pegar aqui, eu poderia desenhar um gráfico também, assim, de pressão, né, por volume, onde eu, então, desenhasse aqui a minha pressão constante, né, num certo trecho aqui, ó, tá? Eu faria aqui, ó, assim, para desenhar a minha pressão constante. Por exemplo, notem vocês que, ó, a pressão, ela não está mudando, tudo bem? Então, eu teria como desenhar, sem sombra de dúvida, assim também. Mas esse gráfico aqui, ó, galera, ele é muito especial, tá? O gráfico VT, mas eu poderia ter assim também. Pressão por volume e aqui, portanto, a minha pressão constante, tá? Beleza? Show de bola? Muito bem. Vamos adiante então, galera. Vem lá. Esta é a transformação isobárica.
aquela onde a pressão permanece constante. Logo em seguida, a gente vai para a isocórica, né? Volume constante. Essa isocórica eles também gostam de chamar, pessoal, de isométrica, tá? Anota aí comigo, isométrica, tá? Ou isovolumétrica, tá? Então, isométrica é uma forma também de trabalhar com a isocórica, fechou? Ora, se nós já estamos aqui falando de volume constante, é fato que a pressão e a temperatura variam. Legal. Volume constante, pressão e temperatura variam. Então, galera, como é que fica a minha expressão mesmo? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Já vimos na tela anterior. Mas o que eu quero com essas telas? É justamente te mostrar como é que funciona o gráfico P por T. Como é que funciona aquele gráfico de pressão por temperatura, que é o que está variando. Não é diretamente proporcional? Sim, então a mesma coisa, a pressão em função da temperatura absoluta, se aumentar a temperatura, vai aumentar ali a minha pressão, tá legal? Bem interessante isso aí também, bem legal de tu saber. Lembra, isocórica é a mesma coisa que isométrica, tá? Que é volume constante. Deixa eu escrever melhor aqui a palavrinha para ti, isocórica, tá? Que é igual a isométrica. Fechado, galera? Muito bem. Ou isovolumétrica, tá? Não há problemas nisso. Muito bem. Gente, vale sempre tu lembrar, quem é constante, sai da fórmula, ela cria um aspecto, e aí eu tenho que saber o principal gráfico aqui. Claro que eu poderia ter outros gráficos, né? O volume constante em função da temperatura, ou o volume constante em função da pressão. Aí é uma questão de como ele vai apresentar o gráfico, tá? Show? Sossegado, né? E por fim, como a gente está aqui detalhando cada uma das transformações, nós vamos aqui para isotérmica, temperatura constante. Muito importante essa aqui, tá? Ora, se a minha isotérmica, galera, me dá a temperatura constante, certo? Temperatura não muda ao longo do processo, o que acontece? A pressão e o volume variam. Lembra? Como é que fica a expressão? P1V1 igual a P2V2. Olha a expressão aqui que eu vou até marcar agora para ti. Por quê? Porque tem uma coisa importante aqui. A pressão e o volume, gente, são inversamente proporcionais, tá? Olha aqui na lousa, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, galera. Então, quando eu tiver uma pressão lá em cima, eu vou ter um volume pequeno. Quando eu tiver uma pressão pequena, eu vou ter um volume grande. Essa hipérbole equilátera que representa a isotérmica. No gráfico aqui, eu mostro para ti várias curvas isotermas. Olha aqui, ao longo da curva isoterma, pessoal, essa curva se chama isoterma. Show? Bacaninha. Ao longo da isoterma, gente, a temperatura não muda, certo? Ao longo da isoterma, a temperatura não muda, não. Mas, quanto mais afastada estiver a linha isoterma da origem, maior é a temperatura ao longo dela. Ah, vamos anotar isso? Vamos, né? Quanto mais afastada estiver a curva isoterma. Da onde, pessoal? Da origem, né? Que a origem está ali. Maior a temperatura ao longo
tá? Veja bem, é muito importante tu lembrar, meu querido, minha querida, que a temperatura fica constante aqui, tá? Ela é constante, ela não muda. Se aqui, ó, neste ponto aqui, galera, ó, eu tiver 500 Kelvin, aqui eu vou ter 500 Kelvin. Aqui eu vou ter 500 Kelvin, tá? Se aqui eu tiver 800 Kelvin, aqui eu vou ter 800 Kelvin. Aqui eu vou ter 800 Kelvin. Aqui eu vou ter 800 Kelvin. Se aqui eu tiver 1000 Kelvin, aqui eu vou ter 1000 Kelvin. Aqui eu vou ter 1000 Kelvin. Mas vocês entenderam que quanto mais afastada da origem, maior é a temperatura. Show? Muito importante. Isso aí tu deves anotar, porque é bastante cobrado em prova essa questão aí das isotermas, tá? Repito, na transformação isotérmica, galera, sempre a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Tá show? Tá bacana? Legal. Então aí, ó, a gente viu as 3 transformações, tá? Detalhamos alguns gráficos, algumas importâncias sobre elas, tá? O bem legal de tu saber é como que fica a expressão para cada transformação, né? Como que fica a lei geral para cada transformação e quem é direto ou inverso de quem, para tu poder responder. Tá legal? Show de bola. Dica muito importante. Olha só, pessoal, um gráfico de pressão por volume. Muito aparece isso aqui, tá, gente? Muito. Se o produto PV, galera, isso aqui eu tô falando, a PV, eu quero que tu leve pronto que quando eu falo em PV, eu estou falando aqui em produto PV, galera. Isso aqui, ó, quero que tu me ajude aqui, por favor. Escreva aqui, ó, produto P vezes V, tá? Se o produto PV aumenta, a temperatura e a energia interna também aumentam. A gente já falou da energia interna lá nas aulas anteriores, lembra? Tá? Energia interna que se relaciona com quem mesmo? Com a energia cinética, com a energia potencial e com o número de mols, né? Beleza? Se for um gás ideal, só a energia cinética. Mas se o produto PV diminui, a temperatura, pessoal, e a energia interna também diminui. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer, anota aí com o prof, produto P vezes V. Isso quer dizer, se eu pegar um valor aqui de pressão e volume e multiplicar, por exemplo, eu fiz assim, ó, eu peguei um valor de pressão 1 e volume 1. Vamos supor que a pressão 1 fosse 2, um exemplo, e o volume 1 fosse 4. Isso deu 8. Aí eu vou pegar um outro valor, tá? Vou pegar aqui, ó, um P2 e multiplicar por um V2, em outro estágio do gás. Aí vamos supor aqui que deu assim, ó, 2 e deu 6. Quanto é que dá isso aqui? Tu vê, manteve aqui, né? Mas ali não. Isso aqui deu 12. O que que aconteceu, galera? Com o meu produto PV, olha aqui, ó, o meu produto PV daqui para cá. O que que aconteceu com o meu produto PV? Aumentou, né? Ah, então tu tem que saber, ó, se aumentou, no meu exemplo, né, galera? Deixa eu colocar aqui, que senão pode confundir, né? No meu exemplo, se aumentou o produto PV, vírgula, aumentou a temperatura absoluta, tá? Então é super legal tu conhecer essa relação do produto PV, vai te ajudar bastante em termodinâmica aí, conhecer a relação do produto PV, tá? Se aumenta o produto PV, aumenta a temperatura e a energia interna. Se diminui o produto PV, vai diminuir a temperatura e acaba acarretando lá na energia interna. Tudo bem?
Isso aí eu vou sair da tela para tu anotar essa dica aí, que ela é bastante interessante na hora da prova. Show! Vamos lá então para a lei de Dalton, a lei que fala sobre as pressões parciais, tá? Esse cidadão chamado Dalton, pessoal, ele verificou que gases diferentes numa mistura, e essa palavra é bem legal aqui, tá? Mistura, tá? Eu acho bacana tu relacionar com Dalton, parecem exercer pressões nas paredes do recipiente de forma independente. Então veja bem, tá? Independentemente um do outro, eles exercem pressões nas paredes do recipiente. Daí, o que ele concluiu? Né? A pressão medida dentro desse recipiente que continha aqui uma, e eu repito, grifa essa palavra, mistura de gases, né? Que é bem bacana para tu relacionar com Dalton na tua prova. Ele disse então que é a soma das pressões da mistura de cada um dos gases. Então, ele disse a pressão total, né, galerinha? Olha aqui, a pressão o quê? Vem aqui, pinta. A pressão total. Isso é bem legal. Exercida pela mistura é a soma das pressões de cada um dos gases, né? Tá? Pressão parcial é a pressão exercida por um gás se ele estivesse sozinho. Então, nota que eu vou ter nesse problema uma mistura de gases. Isso vai acontecer. Então, se na tua prova, tu estás lá fazendo uma prova e te depara com uma questão de gases. Gente, apareceu mistura de gases, tu vai lembrar, né? A pressão, olha que interessante, a pressão total exercida por aquela mistura é a soma das pressões o quê? Parciais. Então, a pressão total, ela é igual à soma das pressões parciais. Pronto, olha que legal. É isso que tu precisa sublinhar aí. Então, veja que a gente tem a equação aquela de estado. A equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Viste que eu isolei o P? Show, né? Então, parcialmente, se eu tiver uma mistura, vários gases, eu vou ter P1 do primeiro gás, N1RT sobre V. P2, N2RT sobre V. Vou tendo, assim, as pressões parciais ali exercidas naquela mistura. Então, galera, a pressão total é a pressão de cada um dos gases. Eu posso escrever assim, ó, pressão total vezes volume total sobre a temperatura total é igual a pressão 1, volume 1, temperatura 1, mais a pressão 2, volume 2, temperatura 2, mais quantas eu tiver. Tá legal? Tá tranquilo? Sossegado? Então, a pressão parcial é aquela se ele estivesse sozinho, mas a pressão total é a soma de todas as parciais, tá? E como é que eu vou achar isso? Tá aqui a equação, ó. PVT do estágio total, né? Da mistura, portanto, esse lado aqui, amigos, é da mistura. E aqui as parciais de cada um dos gases. Legal, né? Bacana? Tá? Então, a lei de Dalton está aí, ó. Tu frisa isso aí. É claro, né? Às vezes, isso aqui vem lá na prova de química, né? Mas é bacana tu saber também, caso tu te depare com uma questão na prova de física deste tipo aqui. Vamos lá? Na situação da figura, o balão de borracha, ele se encontra dentro de um recipiente fechado, ambos contendo gás hélio e mantidos à mesma temperatura. Isso aqui é bem importante, ó, pessoal. Eles estão mantidos à mesma
temperatura. Show! Aí o que vai acontecer? Nós temos aqui, né, o meu recipiente, que é esse quadrado aqui, e dentro uma bexiga, né? Veja que ambos contêm o mesmo gás, né? Aqui nessa região que está mais clarinha existe hélio, e aqui nessa região que está ali sendo ocupada pelo balão, né? Dentro do balão, dentro da bexiga, também tem gás hélio. Vamos lá? O que acontece? Ao romper-se o balão, então o balão vai, puff, arrebentar. E quando esse balão arrebenta, pessoal, eu acabo tendo uma mistura do hélio que dantes estava só aqui com o hélio que estava aprisionado dentro da bexiga. Então haverá uma mistura? Claro, né? E ele quer o quê? Ele quer a pressão no interior do recipiente, ou seja, ele quer que eu calcule, né, a pressão total. Ah, tu entendeu? Ele quer, porque antes eu tinha a estrutura ali de quadradinho com gás hélio e o balão ocupando lá o volume com o seu gás hélio dentro dele. Ele quer que eu calcule a pressão total, né? Vamos aos dados aqui, ó. O volume, galera, o volume do recipiente, a capacidade do recipiente é 20 litros, a pressão a que está submetido o recipiente é 1 atm, o volume de balão é 4 litros, ou seja, o volume que o balão ocupa é de 4 litros, e a pressão a que está submetido este gás ali é, portanto, de quanto, gente? De 3 atm. Tudo bem? Buenas, mas como vai acontecer uma mistura, eu vou aqui me apegar em Dalton. Pressão total vezes volume total sobre temperatura total igual pressão 1, volume 1 sobre temperatura 1, mais, lembra, porque é a soma das parciais, né? Pressão 2, volume 2 sobre temperatura também 2. Nota, meus amigos, que ele falou que aqui isso vai acontecer mantendo a mesma temperatura. Então, aqui eu vou cortar, aqui eu vou cortar e aqui eu vou cortar. Show? Então, me sobrou o quê? Pressão total vezes. Ora, depois de rebentar a bexiga, né, o gás que estava lá dentro, junto com o gás da bexiga, ocupa um volume total de quanto, galera? O volume do recipiente ocupa, portanto, 20 litros. Tudo bem? Tudo certo? Então tá. Agora vamos olhar para o recipiente. Qual é a pressão a que está submetida aqui o gás que está lá dentro do meu recipiente? 1. Muito bem. E qual é o volume que esse gás ocupa no recipiente? Muitos alunos colocam 20 aqui, mas pensa, pessoal, isso aqui é parcial, tá bem? Ó, isso aqui é parcial, certo? Eu estou aqui com isso aqui, ó, parcial. Então, lembra, isso aqui, galera, é o volume ocupado pelo gás no recipiente antes da bexiga estourar. Veja bem, o volume tem capacidade de 20, mas a bexiga ocupa 4 litros. Então, antes de rebentar a bexiga, quanto é que o gás ocupa aqui de fato? Isto! Muito bem, então não ocupa 20, porque 4 está sendo ocupado pelo balão. Então, na verdade, aqui é 16 litros. Ou seja, pega a ideia comigo. Antes da bexiga arrebentar, como ela ocupa 4 litros da capacidade total do recipiente, que é 20, sobra
para esse gás do recipiente ocupar apenas 16. Muito bom, tá? Mas, vamos lá, qual é a pressão a que está submetido o balãozinho? 3 vezes. E qual é o volume que o balãozinho ali tem? 4. Pronto. Então agora o grande pulo de gato aqui era justamente esse 16 aqui, que muita gente se engana, né? Porque antes de estourar a bexiga, o volume do recipiente ocupa 16 litros, porque 4 faz parte lá do balão. Tudo bem? Galera, então aqui, ó, pressão total vezes 20 igual a 16 mais 12. Pressão total vezes 20 é igual a... Quanto que é 16 mais 12? 28. Pressão total, portanto, 28 dividido por 20, tá? Que curiosamente dá quanto isso aí? 28 dividido por 20 dá os meus aqui 1,4 ATM. Copia essa aí que é muito boa, pessoal, tá? Muito boa essa questão. Muitos alunos se perdem na hora de colocar ali o valor ocupado pelo hélio antes de rebentar, tá bom? Tudo certo? Então, resposta, deixa eu colocar aqui, 1,4 atmosfera. Se tu, por acaso, fizesse aqui com 20, galera, ia dar um outro resultado que também tem aqui. Então, muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Muito cuidado com esse tipo de questão. Antes de rebentar, veja bem, o gás do recipiente ocupa aquilo que pertence a ele, já que a bexiga está lá ocupando um espaço também. Bacaninha? Show, né? Questão interessante aí, 1,4 letra B, de beterraba. Deixa eu apagar aqui, porque tu já copiaste, tu já tens essa ideia aí no teu material registrado. Tudo bem? Tudo certo? Então, viste como o Dalton é interessante, tá? Vê se tem aqui mais uma aplicação, né? Tá aí, então. Agora, olha aqui, ó. Sabes que o balão A tem o dobro da capacidade do balão B e que ambos contêm o mesmo gás, perfeito. Muito bem, então eu vou chamar aqui de, eu não sei o volume do B, então eu vou chamar de V, pode ser, galera? E aqui eu vou chamar de 2V, porque ele não me deu, né? Muito bem. No A, o gás está a pressão atmosférica normal, então ele está aqui com uma atmosfera de pressão, tá? Show! E no B, 4 vezes maior, então aqui nós vamos ter 4 atmosfera, o gás ali aprisionado no B. E ambos, bacana isso, estão à mesma temperatura. Isso é bem legal de ser frisado, tá? Calcule a pressão, olha a pergunta, calcule a pressão a que estará sujeito o gás após aberta a válvula. Essa pressão aqui, galera, é ou não é a pressão total? Sim, né? É a pressão total que acontece quando, meus amigos? Depois da mistura. Vou me apegar no Dalton. Show, tá? De forma que a temperatura permaneça constante. Vamos fazer? Vamos lá então? Olha aqui, ó, pressão total, volume total sobre temperatura total é igual à soma das parciais. Pressão de A, volume de A sobre temperatura de A, mais pressão de B, volume de B sobre temperatura de B. Beleza, olha o Dalton aí, gente, tá? Como a temperatura se mantém constante, posso simplificar e aí vamos correr para o abraço. Pressão total vezes. Galera, quando eu abro a torneirinha, quando eu abro a válvula, esse gás que está aqui ocupando 2V vai se misturar com aquele lá que ocupava V e toda a galera vai ocupar quanto? Portanto, todo o volume 3V. Show, né? Porque a 2V, lembra, os gases
não têm forma própria, então eles ocupam todo o recipiente de onde estão confinados. Quem é a pressão do ar? A pressão do ar é 1 e o volume do ar é 2V. Mas olha aqui a pressão parcial, né? A pressão do B é 4 e o volume é V. Show de bola! Então, pressão total vezes 3V igual 2V mais 4V. Show! Vamos para cá? Para ficar bonitinho? Então, ó, pressão total vezes 3V igual... Quanto é que dá isso aqui, pessoal? 2V mais 4V, 6V. Portanto, a minha pressão total é 6V dividido por 3V. Eu vou cortar os V's aqui, né? E vou, resultado aqui, pressão total, 2 atmosferas. Show? Bacana, tá? 2 atmosferas aqui, matando essa questão, portanto, de Dalton, novamente aí para ti, tá? Para tu poder entender como é que funciona esse mecanismo. Show? Bacana? Tranquilo? Leva pronto então. Mistura de gases, eu uso Dalton. Show? Pessoal, bacana! Vamos apagar aqui porque tu já pegou a ideia. Mas, professor, como é que pode também aparecer algo de gases mais qualitativo? Como é que pode, hein? Será que ele pode perguntar alguma teoria sobre isso? Pode, claro. Claro, enquanto eu apago a luz aqui, eu converso contigo. Pode, tá? E aqui nós temos uma pegada teórica. Uma amostra de um gás ideal, aquele modelo hipotético que nós conceituamos no início dos nossos trabalhos, é submetida a transformações termodinâmicas representadas nas figuras 1 e 2 abaixo, onde temperatura, volume e pressão são as variáveis de estado. Legal! Olha para a figura 1, gente, um gráfico de temperatura em função de volume. Figura 1, temperatura em função de volume. Estado aqui, ó, inicial, estado aqui, final. Notaram que o volume não mudou, mas a temperatura aumentou? Show! Figura 2, temperatura por pressão. Estágio inicial, estágio final. Notaram aqui que a temperatura não mudou, mas a pressão modificou? Sim, muito tranquilo. Pode-se afirmar que o segmento IF no diagrama T vezes V, figura 1, corresponde a uma transformação que... Quem é que ficou constante aqui, galera? Não foi o volume? Foi, então é uma isocórica, não pode ser isotérmica, não pode ser isotérmica, não pode ser isobárica. Isso é uma isocórica, vamos colocar aqui, ó, iso igual, coros volume, então é uma isocórica, tá? Muito bem. E que o segmento IF no diagrama TP, figura 2, corresponde. Quem é que ficou constante aqui, pessoal? Não foi a temperatura? Então, isso é uma isotérmica. Olha que barbada, certo? De modo que eu tenho, então, isocórica e isotérmica, letra A, super conceitual, apenas querendo que tu diga quais são os nomes das transformações ali apresentadas. Tudo bem? Copia, que é bem interessante essa questão. Show de bola! Vamos mexer em mais uma? A figura abaixo apresenta um diagrama de pressão por volume. Nele, os pontos M, N e R representam 3 estados de uma mesma amostra de um gás ideal. Aquele lá que a gente conceituou no início do nosso bate-papo. Vocês viram, galera, aqui é pressão em 10⁵ Pascal? Ou seja, se eu precisasse fazer uma conta com isso, eu deveria toda a leitura deste eixo multiplicar por 10⁵. Bom, entendi?
Sempre que tiver um fator multiplicativo ali, toda a leitura do eixo onde está o fator multiplicativo deve ser feita dessa forma. Por exemplo, em M, eu tenho uma pressão de 6/10⁵ Pascal e um volume de 0,1 metro cúbico. Em N, eu tenho uma pressão de quanto, galera? 4/10⁵ Pascal e 0,2 metro cúbico. Em R, eu tenho 2 vezes 10⁵ Pascal e 0,3 metro cúbico. Show! Ele me deu aqui a leitura de pressão por volume. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre as temperaturas absolutas Tm, Tn e Tr dos respectivos estados Mn e R. Lembra, pessoal, tem uma dica muito boa aqui. Se o gráfico é de pressão por volume, o produto PV te dá a temperatura. Lembra disso, nós vimos lá anteriormente. Tá legal? O produto PV vai me dar a temperatura. Eu vou colocar aqui para ti como é que eu resolvo isso. Então, eu já sei que o produto PV, ó, é diretamente proporcional à temperatura. Falamos isso. Então, vamos pegar M? Vamos lá. Ó, em M, eu tenho P vezes M. Quanto que dá isso, pessoal? Se eu multiplicar pressão de M por volume de M, eu tenho 0,6. Ah, claro. Olha aqui, ó. É só multiplicar. Pn vezes Vn vai dar quanto? Vai dar 4 vezes 0,2, que dá 0,8. E se eu multiplicar PR por VR, vou achar 0,6. Lembra? O produto PV, galera, ele é diretamente proporcional à temperatura, que é diretamente proporcional à minha energia interna. Então, mas professor, por que tu não usou o 10⁵? Porque eu não vou dar um valor aqui, eu quero apenas fazer uma relação, tá? Eu disse para ti que esta leitura 10⁵, poderia pôr aqui, não ia mudar nada, né? Mas deve ser feito caso ele me pergunte um valor numérico para certa determinada variável de estado. Então, olha só, notem que o TR é igual ao TM, já que o produto PV é diretamente proporcional e o TM é menor, então a gente consegue entender aqui, ó, TR igual a TM, que é menor do que TN. Show de bola, galera! Apenas aplicando este conhecimento que está lá na dica que eu te dei. O produto PV é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Não esquece disso. Tá bacana? Tá tranquilo? Saindo da lousa para tu fazer essa anotação, questãozinha conceitual, muito legal. Vamos adiante? Então, tá, vamos aqui para mais uma aplicação da parte de gases. Vem com Dani. Olha aqui, um balão meteorológico fechado tem volume de 50 metros cúbicos ao nível do mar, onde a pressão é de 1/10⁵ Pascal e a temperatura é de, 27 graus Celsius. Isso aqui não tá legal, né? A gente vai ter que passar para Kelvin. Quando o balão sobe até 25 quilômetros na atmosfera, a pressão e a temperatura mudam, galera. Mudou a pressão para 5/10⁵ Pascal e a temperatura diminuiu para 63 negativo graus Celsius, que eu também vou ter que passar para Kelvin, né? Bom, tu viste que ele está te mostrando aqui que ocorre uma transformação com aquele gás lá, já que mudam parâmetros de volume, né? De temperatura e de pressão. Show? Bacana. Considerando que o gás contido no balão é um gás ideal, ele quer saber qual é o volume lá naquela altitude de 25 quilômetros, né?
Então, galera, primeiro, eu escrevi aqui para ti, tá? Tu deves cuidar que em gases e termodinâmica trabalharemos sempre com Kelvin. Então, 27 graus Celsius, soma 273, vamos colocar aqui, ó, uma temperatura em Kelvin, que é a chamada absoluta, é a temperatura em Celsius mais 273, tá? Então, meus queridos, 27 passa a ser 300 Kelvin e o meu 63 passa a ser 210 Kelvin. Show? O que eu vou fazer? P1, V1, T1, P2, V2, T2. Olha que linda aqui a minha equação geral dos gases, né? Então, quem é a pressão 1? 1/10 na 5. Quem é o volume 1? Está lá, 50 metros cúbicos, dividido pela temperatura 1, cuidado, 300. Igual, quem é a minha pressão 2? 5/10 na 3. O meu volume 2, que eu não sei quanto é, e a minha temperatura, que eu já passei. Então, aqui ficou a estrutura algébrica, né, dessa questão. Ok? Fazendo as simplificações, aqui eu posso simplificar os denominadores, posso mexer com as potências de 10, isolando o volume 2, né? Eu vou ter aqui, na verdade, 1/10 na 2 vezes 5 vezes 21, porque eu fiz aqui a simplificação, né? Dividido por 3 vezes 5, 700 metros cúbicos. Veja que interessante, né, pessoal? Aumenta em muito o volume desse meu balão meteorológico quando ele atinge altitudes elevadas, tá? E ele pode, portanto, romper, não é mesmo? Ele pode romper, né, se a estrutura não suportar esse aumento de volume. Tudo bem? Muito bom. Essa parte, então, de gases com conceitos de pressão, volume, temperatura, gás ideal, equação de Clapeyron, equação geral dos gases. Isso vai ser muito útil no próximo tópico, que é a termodinâmica. Monta um bom roteiro, estuda legal isso, que vai ser importante. Um abraço do Dani.